Nós somos a resposta para um mundo cheio de dúvidas. Seminário Nós Igreja. Atos 2, 46. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei qual é essa versão, NVI. Isso, a versão aqui é um pouco diferente, mas mesma coisa, assim. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que nós vemos aqui é a igreja primitiva, né? A igreja recém-inaugurada. Aleluia. A igreja tinha recém sido inaugurada. Desde a cruz até a descida do Espírito Santo, é uma grande festa de inauguração da igreja. Com a ressurreição, a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo. Aleluia. A igreja estava começando a andar na terra como o corpo de Cristo, se manifestar como o corpo de Jesus. E a igreja que andava, que começou a se manifestar como o corpo de Jesus, eles tinham um relacionamento diário, era diariamente. Aleluia. Um relacionamento diário. A gente percebe a diferença daqueles que se relacionam diariamente. Eles crescem mais, amadurecem mais, eles têm a visão. Porque é como qualquer relacionamento. Todo relacionamento que ele é diário, ele é um relacionamento maduro. Seja de amizade, seja de amor, seja de familiar. Qualquer relacionamento que é diário, que ele é constante, ele é mais maduro. E a Bíblia diz: diariamente se reuniam. E eles perseveravam, todos perseveravam unânimes no templo, e se reuniam no templo, aproveitavam o espaço do templo, se reuniam nas casas, e nas casas eles partiam o pão, comiam juntos. Todos, era unânime, não tinha ninguém fora. Todos tinham o mesmo pensamento. Ser unânime tem um sentido. Eu vou mostrar para os irmãos aqui. E todo mover do livro de Atos tem isso. Todo mover da igreja que estava recém-inaugurada e dando os primeiros passos, irmãos, eles eram unânimes nos seus passos. Unânimes. Quando nós vemos aqui a igreja, quando alguém não estava sendo unânime, nós vemos aqui eles fazendo um concílio, reunindo, dizendo: não, o que nós vamos resolver por isso? Porque a igreja tem que estar unânime, e se alguém está dizendo outra coisa, nós temos que nos reunir para ver, para continuar sendo unânime. Eles faziam isso. Ser unânime, todo mover do livro de Atos fala sobre essa unanimidade da igreja. E porque eles eram unânimes, eles tinham um só propósito. Deus agia de uma forma maravilhosa sobre a vida da igreja. E só haverá um grande mover de Deus através da igreja de Jesus, se ela for unânime. Não há um grande mover se não for unânime. O reino dividido não subsiste, ele não prospera. Isso é para qualquer área. Ele não cresce. Não pode haver voz que discorde como? Nós já vamos ver como essa voz discorda. Nós não podemos, não podem haver sonhos estranhos, diferentes do sonho do corpo de Jesus. Porque esses sonhos diferentes, que não são do corpo de Cristo, eles são pesadelos. O sonho de verdade é o sonho que está no cabeça, que é Cristo, e Cristo passa para a igreja. Se eu tenho um sonho diferente do que a igreja, eu estou tendo um pesadelo. É o pesadelo da igreja, porque a igreja tem um sonho só. O sonho da igreja é unânime. Todos precisam zelar pela nossa unidade, pela unidade da igreja. Todos têm que ter esse zelo. O zelo de estar unido, o zelo de unir.
o zelo de ir contra qualquer aquilo que tira a unidade, seja em pensamento, em palavra ou atitude. Nós não podemos permitir pessoas que se levantem em nossos grupos pequenos, grupo de louvor, enfim, cada área da nossa igreja local, e que quebrem a unidade da igreja. Precisamos todos tocar uma única canção e no mesmo tom. Todos nós precisamos estar cantando a mesma canção, a canção da boa graça de Deus, como diz uma canção que o Leandro colocou hoje à tarde aqui, né? Boa graça, né? Toda a igreja tem que estar cantando sobre a boa graça de Deus. Aleluia. E cantando no mesmo tom, todos nós. Olha como é bonito, né? Quando canta no mesmo tom. Nós estávamos cantando aqui, toda a igreja junto, dá vontade de não parar, né? Quando todo mundo está cantando a canção, quer dizer, todo mundo deixou o trabalho, família, tudo, e agora todos estão concentrados adorando ao Senhor. É como palma, né? Palma, quando todo mundo está sincronizado, é bonito. Agora quando está um pá, fica um negócio, dá vontade, para tudo, agora vamos dar uma escola de palmas, né? Então, é bonito quando é no mesmo tom, quando tem uma sintonia. A palavra unânime, ela vem do latim, que significa uma mesma alma. Aqui está na alma, sentimentos, vontades, emoções. É simples, né? A unanimidade é os mesmos sentimentos, as mesmas vontades e as mesmas emoções. É unânime. A pessoa ouve sobre a graça de Deus e acha que Deus fez uma obra só no espírito. Não, Deus fez uma obra completa em todo o ser do homem, no espírito, na alma e no corpo. Nós temos que permitir que o governo comece de dentro para fora. A transformação da graça é de dentro para fora. Quando aquilo que Jesus fez no espírito, Ele traz para a alma, nós trazemos para a alma, através do entendimento do Evangelho, até que toca o corpo. Mas é uma obra completa de Jesus. Então, a palavra usada em Atos é homotimadon, no grego, que literalmente significa uma só mente, um só propósito e uma só vontade. Aleluia! Isso é uma igreja. Coloca o título para mim ali, por favor. É Nós, Igreja Unânimes. Todos nós, irmãos. Olha só, nós, igreja unânimes, um só pensamento, um só propósito, uma só vontade. Essa palavra aqui pode ser, esse tema de hoje pode ser um slogan da nossa igreja também. Todos nós, em um só pensamento. Num exército tem você já deve ter ouvido sobre o moral da tropa. O moral é a unanimidade da tropa. O moral da tropa jamais vai permitir que um soldado introduza alguma maneira diferente de pensar no pelotão. Os soldados todos pensam a mesma coisa. Todos. Reino dividido, ele não subsiste, não prospera. Todos estão pensando a mesma coisa. É interessante que eu sempre lembro da reunião dos apóstolos, dos discípulos, quando Tomé não está, né? Quando Tomé não está na reunião, ele chega, ele é o único que não crê. Ele é o único que tem que ver para crer. Os outros que estavam na reunião, todos creram. Ele queria ver para crer. Mesmo que os outros falassem para ele, ele não cria. É porque o ambiente da reunião onde Jesus está é diferente de quem ouve sobre a reunião. É diferente quando eu me encontro com você e nós temos comunhão, seja na casa, seja no templo, seja onde for, e a gente tem comunhão e a gente fala das coisas de Deus. Falar para alguém sobre a nossa reunião não dá o mesmo sentido de quem participou junto. Não tem como, irmãos. É outro clima, é um ambiente preparado pelo próprio Deus para aquele momento, para a transformação, para a vida da igreja, para a igreja frutificar, para a igreja andar saudável. Então os soldados todos pensam a mesma coisa, falam a mesma coisa, vivem pela mesma causa. E se alguém pensar diferente ou for discordante, será cortado para o bem do moral da tropa. Esse moral não pode ser visto na maioria das igrejas hoje, mas precisa ser visto na nossa.
precisa ser visto na nossa. E ele só vai ser visto na nossa se todos nós nos dedicarmos e zelarmos pela unidade da igreja. Nós somos diferentes, temos todas as nossas diferenças. O que eu estou falando aqui é de uma unidade de espírito, uma unidade pelo reino, que transcende as nossas diferenças. E Deus usa eu e você diferente, de diferentes formas, mas nós andamos em unidade. Então, eu e você zelando por essa unidade, eu e você zelando por essa unanimidade da igreja, a igreja pode fazer a diferença, irmãos. Entenda que nós não queremos ser o melhor grupo que se reúne no mundo, não. A gente quer ser um grupo que apresente Jesus às pessoas, que expresse Jesus às pessoas. Esse é o único interesse nosso. E tem que haver a unidade, tem que haver a unanimidade em tudo que nós vamos fazer como igreja. Em tudo que nós vamos se mover como igreja, é preciso ter unanimidade. E se alguém me chamar a atenção porque eu não estou estando unido com a igreja, eu preciso ser humilde o suficiente para dizer a verdade. Eu preciso acordar, eu preciso me levantar, eu preciso me reerguer, eu preciso estar unido, porque não há membro do seu corpo que você deixou em casa hoje, ou existe um. Pastor, eu deixei meu pé. Não tem como, porque o seu corpo, para funcionar, precisa de ter os membros. Aonde você vai, você leva todos. E o que coordena tudo é a sua cabeça. É a sua cabeça. Tanto é que quando dá um problema no cérebro, atinge alguma parte do corpo. Só que o cabeça da igreja nunca tem problema. Aleluia! Glória a Deus! Se ele nunca tem problema, a igreja sempre está saudável. Então quer dizer que eu não tenho motivo nenhum para estar fora do corpo. Não há motivo. Porque eu tenho, o cabeça sabe o que faz. Ele sustenta eu e você. Aleluia! E eu quero hoje ministrar 4 áreas. Esse é 4 mesmo. Às vezes eu anoto errado. 3 áreas, né? 3 áreas. 3 áreas eu quero falar aqui, irmãos, que nós precisamos estar unânimes. 3 áreas. O primeiro, Atos, ele diz que a igreja perseverava unânime na doutrina e na comunhão. O versículo 42 diz isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha que interessante, né? Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, a partir do pão e às orações. Porque isso aqui na verdade é um degrau, é uma profundidade, né? Isso é uma profundidade da outra mensagem. Você que prega aí, da outra mensagem. Ele vai se aprofundando, ele entende primeiro, ele entende que ele anda no ensino. O ensino leva à comunhão, a comunhão leva ao partir do pão, e o partir do pão leva à oração, a ter mais intimidade ainda com Deus. E eu quero falar aqui sobre isso. Basicamente eu vou falar sobre 3. Diz assim: é preciso que haja uma única doutrina no nosso meio. O que é ensinado entre nós precisa ter o amém de cada um, porque a igreja andava no ensino dos apóstolos. Se não houver essa unanimidade, a palavra não vai prevalecer, irmãos. Eu sei que muitos de nós vieram de outros grupos, quem sabe de religiões. Não digo de outra religião, porque nós não somos mais uma, nós não somos religião. Mas quem sabe veio de uma religião, veio de outros ensinos. Mas se você crê que Deus conduziu você até aqui, trouxe você para cá, você precisa ser um conosco. Aleluia! Você precisa ser um conosco em tudo que for ensinado aqui. E se há algo em você que discorda, mas ainda assim deseja estar conosco, então é preciso falar a respeito do que você discorda diretamente com o pastor, com o líder, e não dizer para outro: eu não concordo, eu não falo nada, porque isso não é unidade. Isso aí já é semear ferida no corpo. Você semeia ferida, sabe? Se parece com religiosos que mutilam o corpo. A minha igreja, a minha religião, a minha denominação. Isso é mutilar o corpo de Jesus.
Só que não é só os religiosos, é quando alguém no meio de uma comunidade saudável também começa assim, eu não concordo, mas eu não falo nada, porque... Eu acho interessante que nós fomos vistos já como uma igreja que todos pensam a mesma coisa. Aleluia. Um dia alguém no nosso meio, que já não participa, né, porque esse é o caminho, aí disse assim, não dá para falar nada para fulano, e se eu falar também para o outro, e se eu falar também para o outro, porque eles pensam tudo a mesma coisa. Eu queria reclamar, queria murmurar, mas daí falava para um, falava a mesma coisa, falava para o outro, falava a mesma coisa, falava para o outro a mesma coisa. Pessoas dizem, não, eles são unânimes, não adianta. Não adianta, porque a unanimidade faz uma muralha contra essas coisas. É intransponível. A unanimidade é intransponível. Qualquer um que tenta destruir não consegue. Quando todos estavam falando uma mesma língua, estavam construindo a Torre de Babel, o propósito era errado, mas eles estavam falando uma mesma língua. O propósito era errado. Olha que interessante. O Senhor confunde as línguas para o propósito. Desmancha tudo, não consegue continuar. Só consegue se falar a mesma língua. Só que em Atos dos Apóstolos, todos eles falam de volta agora a língua de Deus. O Senhor traz de volta agora a unanimidade no falar no Espírito. Você entende? A unanimidade não tem como destruir nada. Se uma família é unânime, é unida, ninguém destrói aquela família. Assim um pensa uma coisa, outro. Aí não tem, acaba tudo acaba. Se não tiver unanimidade. Você já viu empresas que tem 2, 3, 4 sócios? A maioria não funciona. Mas quando funciona é porque eles têm o mesmo pensamento. E o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, ele não é diferente. Ele funciona, mas todos os membros têm que estar unânimes. Você já pensou? Se eu hoje dissesse assim, hoje eu vou no culto, mas a minha perna, ou as duas pernas, dissessem assim, não, quem disse? Eu não quero ficar em casa. Já pensou, irmãos? Eu tenho que vir plantando bananeira, ou pedir ajuda para alguém, mas ia ser algo esquisito, não ia ser normal. Mas quando a cabeça pensou, o corpo todo obedeceu e a gente veio. Então o pensamento de Jesus já está na sua vida, já está na vida da igreja, amém? Então agora nós caminhamos segundo o pensamento de Jesus. Então a primeira coisa que nós temos que estar unânimes é no ensino. Nós precisamos estar ensinando a mesma coisa. E se alguma coisa você não concorda ou não entende, você fala direto com quem está ensinando. Mas para ninguém mais, porque se não resolve não adianta falar. Você compreende? Quando a gente fala para alguém que não resolve, a gente está só fazendo comentário tolo, só para trazer ferida, machucadura no corpo. Só isso. E qualquer machucadura no corpo já incomoda, né? Se você está cortando a unha, corta a mais, depois já fica ali ardendo, né? Aquele pedacinho da unha, é um negocinho de nada, mas fica ardendo. Porque incomoda, fica incomodando. Quando a gente não concorda com o ensino, e a gente fala direto para quem está ensinando, peraí, eu não entendi aqui, tá, mas aqui, porque daí quem está ensinando vai rever, ou quem não entendeu vai rever o seu conceito. Mas nós vamos ter humildade, todos nós, desde quem ensina quanto aquele que está aprendendo, todos nós, de dizer, não, nós erramos, vamos mudar isso aqui. E você sabe que a gente não tem dificuldade para isso, né? Porque há anos a gente pregava sobre a lei e a gente começou a pregar sobre a graça, e eu nunca me envergonhei disso. E eu conheço um monte de pastor que não faz isso na igreja porque ele tem vergonha de mudar o que ele está pregando. Mas nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Ninguém está aqui para dizer, olha como a gente é bom. Não, se a gente tiver que mudar o que tiver que mudar, nós vamos mudar. Se é para o bem do reino e para o corpo caminhar melhor, vai caminhar melhor. Mas a gente tem que falar, nos comunicar e ensinar a mesma coisa. Semana passada até eu ia reunir os irmãos que pregam, né? Pregam os jovens, as mulheres, os homens, pregam aqui os obreiros. E eu ia dizer para eles, olha, qualquer ensino que vocês vão trazer para a igreja que não foi ensinado, nós temos que nos reunir e ver esse ensino primeiro.
Aí depois eu fui ver a série, disse, não, a gente vai falar isso na série, então eu já estou falando para todo mundo. Qualquer ensino que é diferente, irmão, que está meio esquisito com o que o Evangelho mostra, nós temos que nos reunir, fazer um conselho e dizer, não, assim, eu acho que todos nós concordamos nisso. E acabou. Amém? Assim funciona uma comunidade saudável. Não é alguém dizendo tudo, né? Não, assim nós vamos fazer e todo mundo vai pintar o cabelo de roxo. E todo mundo agora, os homens, todo mundo vai ficar careca. Entende, irmãos? Não, a gente tem que entrar em acordo, porque aqui nós não temos aqui chefe. Nós somos uma comunidade de pais e filhos espirituais. Aleluia. E o nosso ensino ele tem que estar tão correto com o Evangelho, tão correto com o Evangelho, que se nós estivermos unânimes, o que eu estou pregando aqui, o Cristiano vai seguir pregando, o pastor Alcides vai seguir pregando, o irmão Rudinei vai seguir pregando, porque eu e você sendo unânimes, eu e você em unidade, não há qualquer barreira, não há qualquer problema, não há qualquer dificuldade que juntos a gente não vai conseguir vencer, irmãos. Nós vamos fazer. É somente a igreja unânime que consegue operar impossível. Somente a igreja vivendo unânime. Eu quero mostrar para você aqui uma coisa. O segundo ponto hoje é a prática. 1 Coríntios 11:16 diz: contudo, se alguém quer ser contencioso, quer dizer, brigão, se alguém quer contender, se alguém quiser ficar contendendo no nosso meio, olha o que Paulo diz: saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. As igrejas de Deus não têm costume de ficar contendendo. Se alguém quiser ficar contendendo no nosso meio, nós não temos tal costume. Tanto é que aquele que quer ficar contendendo no nosso meio, já nenhum que chegou, ficou. Ninguém que quis ficar contendendo, ficou. Porque o corpo de Cristo não tem costume de contender. A segunda coisa, além do ensino, é a prática. Nós temos que estar unânimes na mesma prática. Todos nós sabemos que o ensino produz prática. A nossa prática na igreja é resultado da revelação que temos tido no Senhor no decorrer dos anos. Nossa prática, ela deriva do ensino que nós recebemos. Tudo que nós estamos praticando é porque nós temos aprendido do ensino que o Espírito Santo tem dado através dos pastores, através dos irmãos, da igreja toda. Nós não somos uma igreja que prega o Evangelho da graça por modismo. Nós não pregamos por modismo, mas por uma profunda convicção espiritual. Nós temos uma convicção, uma certeza do Espírito. Mas mesmo nesta questão prática é preciso haver unanimidade. Muitos pensam às vezes que podem praticar no grupo pequeno, servir no seu grupo da maneira como ele bem entende. Então essas coisas trazem confusão e essas coisas impedem de atingir o propósito. Nós não temos que fazer o que bem entende, cada um o que bem entende. Você já pensou? Eu dizer assim, irmãos, nós vamos vir pintar a igreja sábado. Aí se cada um diz, não, eu quero levar tinta vermelha, eu vou levar rosa, eu verde, cada um faz o que bem entende. Como é que nós íamos estar aqui agora? Não tem como, a gente não faz o que bem entende. Cada um no seu grupo tem que fazer como o corpo de Cristo está caminhando, andando. É uma mensagem, então é uma prática, é um pensamento, é um corpo, é um só Espírito, é um só batismo, é um só Deus. Perceba que no corpo de Cristo não tem vários deuses, vários espíritos, várias fés, é uma só fé. Não existe, é um corpo só. Amém, irmãos? A unanimidade da igreja. E olha, nós vamos avançar porque somos unânimes, porque nós somos unidos. Amém? Eu já vi, às vezes, um reclamando, dizendo, pastor, o pessoal não pega junto, o pessoal não pega junto, essa é coisa de ser humano, acontece mesmo, mas no geral, a igreja pega junto. No geral,
gente é unido, no geral a gente é. Pensa bem. No geral a igreja local é unida. Eu e você, irmãos, nós não somos unidos porque queremos. Primeiro Deus nos uniu. Então nós não estamos fazendo algo, agora a gente vai se unir. Não, a gente vai andar na unidade que Jesus trouxe. Foi Jesus que uniu o corpo. Então eu e você, já em Cristo, Ele já veio, eu e você unido. Agora, se nós andarmos diferente, nós não estamos andando conforme a nossa identidade. Nós somos irmãos que nasceram para estar unidos. Unidos. A gente tem divergência, a gente discute às vezes com alguém. É natural do ser humano, em qualquer lugar você vai acontecer isso. Agora, você não pode se entregar para isso. Ai, agora não vou mais na igreja. Engraçado, você pergunta: você vai no trabalho? Vou. Não é porque ir na igreja não. No trabalho às vezes tem gente pior, se incomoda mais. Interessante que é a igreja, né? Você vê, é o que pode, né? Tem a liberdade lá, vai ficar sem dinheiro. Ele esquece que fica sem comunhão, que é pior ainda que o dinheiro. Porque aqui a gente trata de coisas que é eterno, que dinheiro não compra. Nós tratamos de coisas eternas. Então a nossa unidade, irmãos, perceba que essa unidade e essa unidade espiritual que nós temos, ela é muito maior até que uma unidade familiar às vezes que nós temos. Ela é muito maior. Até tem muitos de nós que se relacionam mais com os irmãos da igreja do que com o familiar, por exemplo. Não que a gente rejeite, a gente vai, a gente conversa, é normal, mas a maneira que nós estamos vivendo tem feito a gente se relacionar mais com os irmãos que são irmãos. Aleluia. Não há como uma igreja subsistir se não houver unidade. Não há como. Nós temos o ensino, mesmo ensino. E nós temos prática, mesma prática. Todos tendo a mesma prática, uma unidade. Por exemplo, um carro. Nós temos 5 ocupantes dentro de um carro. Um dirigindo. Aí os outros 4 começam a perturbar. Alguém já dirigiu assim, gente? Meu Deus do céu, dá vontade de parar o carro e dizer: leva então, meu filho abençoado. Leva. Não é? Eu para andar na carona, meu Deus do céu, parece que toda hora vai bater, vai raspar alguém do lado. Meu Deus do céu, é um negócio. Mas ando, me controlo, porque eu sei que quem está na direção sabe o que está fazendo. Você imagina, irmãos, tem que haver uma unidade ali de comprometimento de todos e confiança naquele que está dirigindo, senão eles vão fazer o outro bater. Se todo mundo começa a perturbar um líder, ele faz bater mesmo. Não tem motorista que aguente gente perturbando no andar do carro. Não há como. Então, olha só, a unidade, ela não tem a ver com todos estarem fazendo a mesma coisa. Tem a ver com cada um respeitar o que o outro está fazendo. Tem a ver com eu apoiar o outro. E eu apoiar o outro, às vezes, é eu não perturbá-lo. Eu não perturbá-lo. E a perturbação não é eu preciso de ajuda, ore por mim. Não, é coisinhas. Porque eu preciso de ajuda, todos estão dispostos a ajudar. Eu preciso de oração, todos estão dispostos a orar. A nossa unanimidade, a nossa unidade, ela veio de Deus e ela permanece em nós por causa do propósito de Deus. Deus tem um propósito através de nós. E só vamos alcançar o propósito se todos nós estivermos unânimes. O Evangelho da Graça de Deus precisa alcançar muitos corações. E Deus está contando comigo e com você. Deus quer que eu e você venhamos estar unidos em um mesmo propósito. No mesmo propósito. E o mesmo propósito é tão grande que nós estamos pregando aqui sobre ensino, sobre prática, andar em unidade. E nós estamos tão em unidade que eu paro de pregar e o irmão Rudinei segue pregando. Porque Cristo é quem nos uniu, e por isso que nós andamos
no mesmo pensamento, na mesma visão. Por isso que Cristo está direcionando as nossas vidas. E se eu parar de pregar, o pastor Alcides também continua ministrando, porque estamos na mesma visão. Na verdade, irmãos, se não fosse Cristo ter morrido na cruz por cada um de nós não estaríamos aqui. Então o sacrifício que Ele fez por mim, por cada um de nós, hoje Ele conta com cada um de nós, porque nós sendo unidos, nada vai nos parar, como diz aquele hino que foi cantado ainda, nada vai fazer com que nós venhamos voltar para trás, retroceder. Não, nós vamos avançar, porque nós temos essa certeza que não foi nós que escolhemos, mas foi Deus que escolheu cada um de nós. Glória a e Deus. por isso, se eu parar, o cristiano vai continuar pregando. Se a gente for na unanimidade, é ter senso de pertencimento. Senso de pertencimento não é o grupo de louvor é só do Cris, não. O grupo de louvor é de toda a equipe. É de toda a equipe. O grupo de mulher não é só de uma líder, não, é de todas as mulheres. O grupo de homens não é só de um homem, não, é de todos os homens. A comunidade não é só do pastor, é de todos nós. Se eu parar de pregar, todo mundo vai pregar. Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos? A unidade é assim: se um parar, o outro vai continuar. E no mesmo ritmo, e na mesma unção, porque é o mesmo corpo. Perceba, irmãos, o sangue de Jesus, o sangue do seu corpo, ele está agora em todos os membros do seu corpo. O sangue de Jesus está correndo em cada um de nós, dando vida, a mesma vida para todos nós. Eu gostaria que você saísse daqui sonhando o projeto de Deus. Que é interessante quando Jesus fala, diz assim: busquem o reino e a justiça. O reino é Jesus, Ele está dentro de nós. Quer dizer, é só trazer para fora o que nós temos dentro. Buscar o reino é isso. E Ele diz a justiça de Deus somos nós também. Quando diz busca o reino em primeiro lugar, Ele está dizendo assim: olha, vivam a identidade de vocês, busquem o reino em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Graça. As demais coisas que ele fala no texto antes, a comida, a bebida, a roupa, não vai ser fruto de um esforço, vai ser fruto da graça. Porque o reino está em primeiro lugar, ele acrescenta mais e mais, ele acrescenta, é graça. Agora, aquele que não está colocando o reino em primeiro lugar, ele também recebe as coisas, mas é mais doloroso, ele não tem paz, ele não, sabe, é um esforço do braço dele. Agora, quem coloca o reino em primeiro lugar, irmão, é o que Deus está acrescentando. Não é o que ele está conquistando, é o que Deus está acrescentando, é o trabalho que Deus acrescenta, sabe? É os milagres que Deus acrescenta, é o sustento que Deus acrescenta, é Deus acrescentando. Nós estávamos aqui, a semana passada eu estava pensando assim: como eu queria colocar a placa da igreja. Queria colocar ali os dias, horários, né? Para as pessoas não passar aqui. Elas passam aqui, vem o pessoal aqui, mas não sabe o que é, né? Colocar ali para o pessoal, né, ver o horário, participar com a gente. Eles, mas como, né? Tem tanta coisa para fazer. E a gente também vendo o carpete aqui para colocar para a inauguração. Eu pensei, meu Deus, né? Como tudo isso, né? E aí eu estava lendo: busque o reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Eu fiquei nessa palavra: o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. O reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. E eu fiquei ali preparando mensagens, vindo para cá, fazendo visita, atendendo os irmãos. E aí os irmãos disseram: pastor, quanto é a placa? Aí disse: irmãos, é assim, assim, assim. Enfim, para resumir, irmãos, amanhã de manhã a placa está instalada aí com os dias, horários do culto. E amanhã também o carpete também chega. Quem busca o reino, Deus acrescenta. Você pode esperar, que Deus vai acrescentar muita coisa ainda, irmãos. Deus está acrescentando. E você, na sua vida individual, você também pode crer. Creia, porque Deus, irmão, está vindo com tanta coisa para acrescentar na sua vida. Deus vai acrescentar tanta coisa que você nunca viveu há um tempo atrás. Você vai começar a viver em Deus.
vai começar a viver em Deus, eu creio nisso. Amém? Em nome de Jesus, pode acreditar, pode crer, irmãos. Essa é uma palavra de Deus para mim e para você. Na verdade, hoje, o objetivo do nosso encontro é restaurar a unanimidade para nós avançar nesse atual mover que Deus tem trazido na igreja. Sem unanimidade, nós não estaremos qualificados para fazer coisa alguma para o Senhor. Sem unanimidade, nós estamos acabados, vamos definhar. Precisamos ter a mesma mente, a mesma vontade. Para quê? Para o mesmo objetivo. A mesma mente, a mesma vontade, para o mesmo objetivo. Mas quantos motoristas também, que estão sentados no banco de trás ou no banco do carona, que têm levantado para dizer que nós não devemos buscar o reino tanto assim, não precisamos nos comprometer tanto com o ministério, etc. Eles não têm o mesmo coração, por isso eles desprezam o nosso encargo. Desprezam o nosso encargo. Quantos têm desrespeitado autoridades e outros que nada dizem e toleram deslealdades contra a igreja local? Sem unanimidade, que diferença farão os nossos pequenos grupos, a igreja local? Se não vão todos na mesma direção, o que sobra é uma estrutura natural, humana. O que traz o verdadeiro impacto é nós caminharmos em uma mesma visão, como um feixe de luz, né? Não sei se você já viu ou já fez. Eu fazia bastante quando era pequeno. Pegava um vidro e aí quando dava o sol forte, assim, 11h30, meio-dia, eu colocava folha, papel para brincar, né? Colocava aquele vidro assim e a luz do sol pegava ali e queimava aquele papel, queimava a folha. Você já fez isso? Eu brincava assim, não sei se eu era meio doido, mas eu brincava assim. Parece que não tinha brinquedo, né? Brincava assim. Aí o que acontece? A concentração daquele feixe de luz coloca fogo naquilo ali. Quando nós estamos assim, concentrados como esse feixe de luz, a gente consegue incendiar corações. Nós começamos a incendiar corações. Todos na mesma concentração, porque eu e você somos a luz do mundo. Aleluia. Nós somos. Então, se nós nos concentrarmos na mesma direção, vai pegar fogo, irmão. Se nós se concentrarmos na mesma direção, a gente incendeia. É a força da luz, faz incendiar. Aleluia. Glória a Deus. E o terceiro que eu quero falar é nos pensamentos e nas palavras. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo exorta os irmãos assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, que vocês falem todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos. Não é unidos em parte, ele diz inteiramente unidos. Não é unido às vezes, em parte, não, isso aqui até é bom, mas não, isso aqui não. Não, é unido inteiro. É unido inteiro. Eu volto para o nosso corpo. Seu corpo não concorda inteiro em dormir e a metade em trabalhar. Não tem como. Ele tem que concordar inteiro em ir trabalhar também. Mesmo a cama estando confortável, mesmo tudo isso, ele vai ter que concordar inteiro. Quer dizer, é inteiramente unidos no conforto, mas também nas dificuldades. Eu e você precisamos estar unidos. Quando tudo está bem, a gente tem que estar unido. Quando tudo está ruim, a gente tem que estar unido. Quando estão se levantando contra a igreja, contra o evangelho, contra a palavra, nós temos que estar unidos. Quando a gente está passando desafio, temos que estar unidos. A Bíblia diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Isso é forte, hein, irmãos? Quando um membro sofre, todo sofre. Então nós precisamos ter a mesma mente, o mesmo propósito. E diz assim: nós somos claramente exortados a falar todos a mesma coisa. Dentro da igreja local não pode haver mais de um falar. Nós não estamos dizendo, irmãos, que nós não temos que ter o mesmo gosto e opinião sobre as coisas naturais. Todo mundo agora, porque é da igreja, vai gostar de azul, todo mundo de vermelho. Não tem nada a ver com isso. Cada um tem as suas opiniões sobre tudo. O que nós estamos falando é do evangelho. No evangelho tem que ser um.
no propósito do Evangelho tem que ser um. No reino de Deus tem que ser um. Não tem como ser diferente. Porque no reino, só quem é maior é o rei. No reino, só quem é maior é o rei. E o rei dá as funções. E o rei dá para todos a mesma coisa. Todos têm o mesmo sustento. Todos, inclusive, são amados da mesma forma. Nem todos têm essa consciência, mas ele dá tudo para todos. Quem está no reino tem tudo. Aleluia! Amém? E o maior é o rei. Glória a Deus! Inclusive o rei fala com todos. Inclusive o rei ouve todos também. E cura todos também. Que chegar perto dele, ele cura. É bom viver no reino, não é, irmãos? Então andar unido no reino é você andar também no mesmo propósito do reino. Olha só. Quando uma pessoa, um irmão resolve falar diferente, a unanimidade é quebrada e já não conseguimos seguir o mover. Já encerro, irmãos. Os irmãos pensando, pastor, teve uma revelação de alguém que está com pressa. Pode ser, irmãos. Deu um negócio aqui. Para que nós possamos ter uma mesma palavra, precisamos ter o mesmo pensar. É o que Paulo fala em Filipenses 2:2. Ele diz assim, ó: completem a minha alegria, de modo, olha só, Paulo, o apóstolo, o pastor deles, ele diz assim, ó: me deixem alegres, de modo que vocês pensem a mesma coisa. E mais, não é só pensar a mesma coisa, ele diz, tenham também o mesmo amor. Ele vai além, ele diz assim, sejam unidos de alma e tenham também o mesmo sentimento. Olha a orientação de Paulo, irmãos, aos filipenses. Vocês têm que ser um em tudo, ele está dizendo, né? Ele selecionou cada parte para explicar melhor. Mas na verdade ele está dizendo que vocês sejam unidos em tudo, como igreja. Em tudo. Você imagina uma época que a igreja era muito perseguida, tanto perseguida, eles precisavam estar muito unidos. A igreja hoje não se une tanto porque ela não é perseguida de dia, cada um vai, trabalha, vai no culto se quiser. Agora, se você olha aí algumas igrejas que são perseguidas, você vai ver que o pastor está ameaçado, as famílias estão ameaçadas. Então, uma reunião como essa, para eles não querem que acabe, porque eles não sabem quando vai ter a próxima. Mas como nós, está muito fácil. A gente não valoriza, as pessoas às vezes não valorizam aquilo que está muito fácil. Elas não valorizam. Agora, irmãos que se reúnem em igrejas subterrâneas, em igreja perseguida, irmãos, para eles 5 minutos de reunião como a nossa, para eles é maravilhoso. 1 hora então, para eles, meu Deus do céu, parece que eles estão há um mês se reunindo ouvindo o Evangelho. Você entende? Só que eu e você não precisamos ser perseguidos para a gente valorizar o que tem. É como pessoas que esperam perder o que tem para valorizar. A gente não precisa esperar o que tem. A gente valoriza o que tem agora. E assim é na nossa reunião. Valorizar inclusive os irmãos que vão chegando, irmãos, olha, de poder saber que o irmão está chegando, apertar a mão de uma forma assim agradável, gostosa. Poxa, eu posso apertar a mão dos irmãos, Deus me permitiu vir no culto, né? Deus permitiu que eu estivesse aqui, permitiu que eu estivesse com os irmãos, sabe? Essa alegria que a igreja precisa ter. Nós não podemos nem querer pensar, não podemos e nem queremos pensar a mesma coisa com respeito a um monte de coisa natural. Mas quando se trata das coisas do Espírito, todos nós temos o mesmo pensar, pensamos a mesma coisa a ponto de sermos unidos de alma. Esse unido de alma é forte, hein, irmãos? É forte isso aqui. Poucas pessoas têm o discernimento. Ser unido de alma é mais do que uma simples amizade. É mais do que se saber que é irmão. Davi e Jonatas eram unidos de alma. Até algumas igrejas inclusivas, dizem que eles eram gays, porque eles se amavam. Não, eles eram mais que amigos, mais que irmãos. Essa unidade de alma, sabe, de saber antes que o outro fale, já que o outro está precisando de ajuda, que o outro está precisando de conforto, sabe?
que o outro está alegre hoje e a gente não fica assim, tá muito faceiro hoje. Tem gente que quando vê o outro feliz, né? Esse outro, o que aconteceu? Que tá... Mas fica feliz, pergunta para celebrar junto. Se vê triste, ixi, olha, sempre tem alguma coisa. A igreja não pode ser como o mundo, isso são coisas do mundo, é formas do mundo, mas a palavra diz, olha, não tomem a forma do mundo, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês. Poucas pessoas têm o discernimento da importância de termos uma mesma voz, unânime, para seguirmos o mover de Deus, mas isso é fundamental na nossa igreja. Se nós queremos colher frutos em uma medida como nós ainda não vimos, nós precisamos trabalhar em todos esses pontos. Um só ensino, uma só prática, um só pensar e um só falar. Amém, irmãos? Um só ensino, uma só prática, um só pensar e um só falar. Para encerrar, 2 Coríntios 13:11 diz, quanto ao mais, quer dizer, as outras coisas, irmãos, que eu tenho para falar, meus irmãos, se aperfeiçoem, se consolem, tenham o mesmo parecer, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz está convosco. E Atos, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A igreja de Jesus sempre é unânime. Vamos orar juntos?